bem-vindos a mais um vídeo. Há quanto tempo, né? As coisas não estão indo como eu planejo, mas eu estou lendo de maneiras diferentes do que eu esperava no início desse ano. O que não é de todo ruim. Por um instante, eu achei que eu não estava lendo na última semana, porque eu não peguei um livro pra ler. Só que aí eu parei pra pensar e percebi que eu tava sim lendo na última semana, lendo bastante até, só que de uma maneira menos tradicional. Eu estou lendo bastante webtoons, passei a última semana, assim, viciada em várias, e a leitura também, são histórias maravilhosas também. Eu resolvi indicar pra vocês, caso vocês estejam interessados em ler webtoons, em conhecer histórias interessantes. Então aqui eu vou dar dicas de 6 webtoons pra vocês. Só que antes de eu poder começar a passar minhas indicações, eu preciso explicar o que são webtoons, o que é o aplicativo Webtoon, pra quem não conhece. Então, se você já conhece, você pode pular, acelerar o vídeo até chegar nas indicações. Então, o que são webtoons? São basicamente histórias em quadrinhos publicadas online, né? Que também são conhecidos como webcomics. Mas o termo webtoon, ele é mais comum, mais originário da Coreia do Sul. Tanto é que a Naver e outras companhias acabaram criando plataformas e serviços onde as pessoas, os criadores, possam publicar as suas webtoons. Então, eu tô falando mesmo do aplicativo Webtoon, que eu vou deixar aqui na telinha pra vocês o ícone dele. Você pode, tem o site também, que eu vou deixar na descrição, e tem o aplicativo tanto para Android como para iOS. Nesse aplicativo você vai encontrar centenas de webtoons, de histórias. Dos últimos anos pra cá, eles começaram a traduzir várias histórias pro inglês, histórias que estavam originalmente em coreano. Mas aí, com essa expansão do serviço, acabou que abriu espaço para criadores de outros lugares do mundo, falantes de outras línguas, também publicassem. O meu aplicativo do Webtoon está configurado para inglês, que eu acho que tem um catálogo bom de histórias que eu posso acompanhar numa língua que eu sei falar. Então, eu já deixo esse aviso para vocês, que se vocês entrarem no aplicativo, a grande maioria estará em inglês. Existe a possibilidade dos usuários submeterem, né, os fãs enviarem traduções das webtoons, e aí tem algumas que estão traduzidas para português. Então, se você entrar no aplicativo, vai ter uma abinha lá, uma parte que dá para você colocar traduções dos fãs, selecionar a língua portuguesa e você vai encontrar várias histórias. Infelizmente, até o momento, as histórias que eu vou indicar para vocês não estão traduzidas para o português, o que é uma pena, porque são histórias que eu gosto muito e eu queria realmente compartilhar com vocês. Só que, entretanto, caso você queira praticar o seu inglês, seja iniciante ou intermediário, é uma boa também, porque, ou até avançado, claro, mas acho que até num certo nível, assim, de básico para intermediário, você consegue entender muito bem as histórias, porque não tem grandes descrições de cenas, por terem imagens, né, ser uma história em quadrinhos, uma parte da ambientação e movimentação e descrição, a própria imagem já descreve para você. Então não vão ter palavras e frases muito complexas. Você acaba lidando mais com diálogos e exposição. Então eu acho que é algo bem bacana também para quem tá querendo melhorar o inglês, para quem tá querendo praticar o inglês, ler inglês. O webcomics é essa forma bem legal, porque são histórias em quadrinho. Então é uma coisa bem mais dinâmica, com um meio de contar as histórias além de palavras usando imagens. As imagens são universais, né? Quando a gente vê o movimento, a gente entende que é um movimento sem precisar usar uma frase super rebuscada para descrever. Então, assim, por mais que eu vou indicar histórias que estão em inglês, não quero que vocês já desanimem. Se ficarem interessados no plot, no tema dessas histórias, eu recomendo que vocês baixem o aplicativo ou vão no website mesmo e cliquem para conferir. Leiam um capítulo, são curtinhos, são rápidos, e aí você vai conseguir ter uma noção se é algo que você compreende ou não. Eu mostrei pra minha prima, ela tem 13 anos, o inglês dela ainda tá se desenvolvendo, ela tá estudando inglês ainda, e ela conseguiu entender. Ela conseguiu entender e acompanhar as histórias, então pode ser que tenha uma palavrinha ou outra que você não entenda, mas aí também é uma boa pra você aumentar seu vocabulário, pesquisar, então tá bom. E como eu tava falando da questão de ser dinâmico, é uma coisa que eu acho super legal nele, porque os capítulos são, de certa maneira, curtos, né? Não tem muito texto, então você consegue ler bastante coisa e também parar. Às vezes você pode ter o hábito de leitura, como eu tenho, de não gostar de largar um capítulo no meio, e aí você não tá com muito tempo pra pegar um livro e você sabe que você não vai ter tempo de ler um capítulo inteiro. Com a Webtoon, não. Você pega, os capítulos têm um tamanho legal pra você
ter uma dose daquela história naquele capítulo, mas eles não são longos demais, então eu acho que são coisas super legais pra você ler no seu tempo livre, no ônibus, numa fila esperando alguma coisa, sabe? Essa coisa bem portátil. Eu gosto bastante disso. Eu não vou me estender muito no funcionamento do aplicativo e do site, mas todas essas histórias que eu vou indicar pra vocês têm atualização praticamente semanal, porque eles são divulgados oficialmente pela Webtoon. Então, nesse contrato é exigido que eles tenham atualizações frequentes. Então, por mais que a maioria das que eu vou falar aqui, basicamente 5, ainda estão em andamento, sempre vai ter uma atualização, entendeu? Na verdade, tem mais de uma semana que eu estou lendo o Webtoon. Então, já tiveram histórias que eu li até um ponto e já tiveram atualizações e novos capítulos depois que eu comecei a ler. E, inclusive, você recebe uma notificação se você estiver inscrito na Webcomic sempre que ela atualizar. Uma outra coisa legal também, no final de cada capítulo, tem a opção de comentários, então você pode ver a reação das pessoas e interagir também com outros leitores. Enfim, tô gostando muito dessa plataforma, muito dessa nova maneira de ler. Eu já conhecia o Webtoon há um tempo atrás, mas eu li muito pouco e parei. De uma história que eu vou indicar aqui, vou deixar pro final pra falar qual que é pra vocês. Mas essa última semana eu resolvi voltar, entrei lá e aí não consegui parar. Todo dia eu tô lendo bastante. Ah, e uma coisa muito legal também, o Webtoon é uma maneira de você ler gratuitamente. Tem histórias maravilhosas de maneira gratuita pra você acompanhar. Então, se você tá apertado na questão financeira e você quer ler coisas legais também, é uma boa explorar o Webtoon pra ver o que tem. E eu voltei a ler por causa dessa Webtoon que inspirou um dorama coreano. E outros Webtoons também inspiraram a criação de outros doramas, porque, como eu disse, o Webtoon meio que originou na Coreia do Sul, então... Enfim, vou pra primeira indicação. Eu sei que eu falei demais, mas eu precisava explicar e introduzir o que é o Webtoon pra quem não conhece. Então, pra primeira indicação, vou deixar aqui a imagenzinha. É True Beauty, que é a Webtoon que me fez voltar a ler, que inspirou o dorama de mesmo nome. Até o momento tem 133 capítulos liberados gratuitamente pra ler. E tem mais uns 5 que vão liberados, assim... Se você tiver moedinhas e gastar lá dentro, você consegue adiantar. No momento, eu tô lendo tudo gratuitamente, então... True Beauty é uma história de romance no qual a gente vai acompanhar essa protagonista, que é uma menina que se encontrou através da maquiagem. Ela, quando adolescente, no ensino fundamental, ela era considerada feia e sofria bullying por ser feia. Ela não conseguia nem fazer amigos por causa disso. E acabava que isso atrapalhava muito a autoestima dela, atrapalhava muito o estilo de vida dela. Ela não era aquela pessoa que é muito boa em nada especial. Então, além disso, ela ainda era feia pros padrões e não tinha amigos. E o passatempo principal dela é basicamente terror, seja filmes ou quadrinhos de terror. Ela gosta bastante de quadrinhos também. E aí, a gente vê ela descobrindo a maquiagem porque ela estava tentando deixar de ser esse patinho feio. Então ela foi explorar o mundo da maquiagem, descobrindo produtos e técnicas novas, até que chega no ensino médio e ela vai mudar de escola. Então ela já estava muito boa na maquiagem, deixou os óculos de lado, começou a usar lentes de contato, utilizou todas as técnicas e produtos que ela aprendeu e achou legal, e foi pra escola. Ela basicamente, através da maquiagem, do poder da maquiagem, criou um novo rosto pra si, um rosto que agradava as pessoas. Então ela já conseguiu mudar a sua imagem, a percepção, fazer amigos com mais facilidade. E ela estava muito satisfeita com isso, com esse novo estilo de vida, uma coisa que ela sempre quis se encaixar e ser aceita. E ela estava apaixonada pela maquiagem, que era algo que ela gostava. Só que tem o porém, ninguém na escola dela conhece o rosto real. Nem as amizades que ela fez, ela teve coragem de se revelar. Até que um dia, ela saiu de casa e foi pra loja de quadrinhos, né? Procurar os volumes novos das histórias que ela gosta. Ela foi pra lá sem maquiagem, sem nada, sem estar arrumadinha, porque é um lugar que ela sempre frequenta, assim, foi com essa cara. E aí um rapaz muito bonito estava lá e ela encontrou ele. No dia seguinte, ela não encontra esse rapaz na escola. E ela fica morrendo de medo dele reconhecer e falar pra todo mundo que ela é diferente sem maquiagem, que ela gosta de quadrinhos de terror. Só que aparentemente ele não reconheceu ela. Então aí, a partir daí, vai ter muita coisa interessante. Eventualmente, ela vai se aproximar desse rapaz, desse menino também da escola dela. E ela também vai se aproximar de um outro menino. Então a gente vai ter um triângulo amoroso. Eu não vou dar detalhes pra vocês, a história também ainda tá em andamento. Eu não sei como vai terminar
Ah, mas a gente vai acompanhar, então, a protagonista no ensino médio, depois ela já terminando o ensino médio, indo pra faculdade. A relação dela com esses dois rapazes e a própria vida desses dois rapazes, porque tem muita coisa acontecendo, né? Já tem mais de 130 capítulos e eu não sei quando vai acabar, mas eu tô gostando muito do desenvolvimento até agora. E é um triângulo amoroso muito bem construído, que você no instante torce pra um, mas depois coisas acontecem que faz você torcer pro outro. Então, a protagonista tem sua vida, seus problemas, os seus desafios, seu amadurecimento. E os dois rapazes também têm muita coisa aí, tem uma coisa do passado deles em comum, que eu já vou avisando, é um tema que pode ser um pouco pesado, mas o legal do Webtoon também é que em cada capítulo, sempre que for ter algo, né, um pouco pesado, tem um alerta de gatilho no início dos capítulos já avisando pra vocês, então vocês podem pular aquele capítulo e acompanhar a história mesmo assim, qualquer coisa você pula, já vai nos comentários e vê o que acontece. E se você é um fã de K-pop, nessa Webtoon tem também uma questão de idols, assim, no meio, muito interessante. A segunda indicação é uma Webtoon mais nova, tem menos capítulos, por enquanto eu li 18, mas a história, assim, já me deixou muito interessada, muito animada, eu gostei de tudo que eu li até o momento. Ela chama See You in My 19th Life, que é tipo, vejo você na minha 19ª vida, que conta a história dessa moça, dessa pessoa, que lembra de todas as vidas, todas as encarnações dela. Então, ela morre, ela nasce de novo, e aí quando ela tem entre 8 e 12 anos, ela recebe todas as memórias das vidas passadas. Então, ela lembra cada uma das vidas que ela viveu. Quem ela era, quem era a família dela, o que ela fez, o que ela morreu, tudo. Então, a cada nova encarnação, a cada nova vida dela, ela já vai vindo com uma maturidade diferente, né? Certas coisas, assim, que acontecem com todo mundo já não afetam ela mais, porque ela já passou por certas situações várias vezes e as coisas vão perdendo a graça. Quando ela tá na 18ª vida dela, criança ainda, ela conhece esse menino, que as duas famílias eram amigas, e a mãe dela levava ela pra casa da amiga dela, e ela conversava com o filho da amiga, que é esse rapazinho. Esse menininho, na verdade, eles eram crianças. E ela era muito mais madura do que ele, né? Ele ainda é aquela criança, meio birrenta, tudo. Eles de família rica também. E ela, super madura e tal. Só que ela começou a se aproximar desse menino, ela até tinha mencionado, por ter vivido tanto, ela não se apaixonava mais, não se envolvia mais com ninguém, porque não tinha graça. Só que com esse menino foi diferente. Ela criou uma ligação muito bacana com ele, só que ela faleceu muito jovem, tipo, pouco tempo depois de conhecer ele, ela morreu. Por ter morrido tão jovem, com coisas não finalizadas na vida dela, ela reencarnou de imediato, muito rápido. Então ela teria oportunidade, na 19ª vida dela, de reencontrá-lo. E aí ela decidiu reencontrá-lo. Só que ela queria também até saber se ele ainda lembrava dela, porque ele era muito novinho quando ela faleceu. Só que ela nasceu em circunstâncias diferentes dessa vez. Ela nasceu numa família pobre, então seria muito mais difícil para os dois se encontrarem. Então ela trabalhou durante a sua vida toda, até chegar nesse ponto que ela tá com 20 e tantos anos, pra poder conseguir encontrá-lo. Então ela começou a trabalhar, conseguiu ser uma pessoa assim, que era excelente em tudo, tirava ótimas notas, super inteligente, super prodígio, e conseguiu uma vaga pra trabalhar na empresa da família desse rapaz e poder reencontrá-lo. E ela reencarnou como outra pessoa, né? Não é a mesma aparência, não é a mesma pessoa. A mente, o espírito é o mesmo, mas o corpo não é. Então ele não a reconhece e ela começa a se questionar se ela realmente deve revelar pra ele a sua identidade ou não, se isso vai fazer bem ou não pra ele. Então a gente vai acompanhar essa história, né? Eu gostei muito da interação dos dois, eu gostei muito da maneira como, sabe, da criação desse enredo mesmo. A terceira indicação é To Love Your Enemy, que é basicamente, tipo assim, amar o seu inimigo. No momento eu li 44 capítulos dela, que é o que tá disponível gratuitamente, que é mais um romance, vai contar a história dessa menina que mudou sua identidade pra tentar viver uma nova vida sem as coisas do passado arruinando sua reputação, porque os pais dela são pessoas ruins, ela acabou trabalhando num negócio muito complicado, sem saber que era uma enrascada. Então ela quis recomeçar, entrar na faculdade, que ela sempre quis fazer, e recomeçar do zero. Então ela mudou o nome e foi tentar viver sua vida tranquilamente. Só que na faculdade ela encontra esse rapaz que conhece ela
antes dela mudar o nome. E esse rapaz tem raiva dela por causa de um mal entendido do passado. Então, ele aborda ela, ela finge que não conhece ele, mas ele reconhece ela e acaba que os dois não se dão bem e ela fica morrendo de medo, eles são da mesma turma, fazendo o mesmo curso, e ela fica morrendo de medo dele contar pros seus amigos e contar pra todo mundo a sua verdadeira identidade e tudo do seu passado que ela quer que fique escondido. Então ela começa a tentar se aproximar dele pra impedir que ele conte as coisas, e aí, por engano, acaba que acham que os dois têm um relacionamento, e ela deixa as pessoas acreditarem nisso porque fica mais fácil pra ela. Então tem aquela coisa, né, do enemies to lovers, tem também do namoro falso. E chega um momento, né, em que ela desiste, né, fala ok, a gente não tem nada. Mas ele passa a precisar que ela finja ser a namorada dele pra ajudá-lo numa questão da vida pessoal dele. Então eles vão fingir esse relacionamento falso, só que ela colocou um prazo final. Só que a gente sabe que nesse tipo de relacionamento falso, geralmente, os dois começam a desenvolver sentimentos um pelo outro e os dois têm uma dinâmica e aquela coisa. Eles estão gostando do outro, não estão gostando do outro, as coisas vão complicar, eles vão terminar, como é que vai ficar a relação deles, como é que vai ficar a relação dos amigos deles, eles vão continuar inimigos, vão deixar de ser inimigos, enfim, muito divertida a história também. A quarta indicação, quem é ARMY talvez já conheça. ARMY são os fãs de BTS. E quem é ARMY talvez já conheça, ou não, e se você for ARMY e você não conhece ainda, é uma boa indicação pra vocês. Mas é a webtoon Save Me. Se você não for ARMY, também dá pra você ler, dá pra você acompanhar, uma história bem interessante. Só que você pode ficar um pouquinho mais perdido, porque Save Me é uma webtoon que faz parte do universo BTS, que são várias histórias se conectando através de notas que vêm nos álbuns e de videoclipes e de vídeos que são liberados, e essa webtoon. Em Save Me, cada um dos meninos tem uma vida, é um personagem, não necessariamente relacionado com a vida pessoal deles, que eram super amigos e se afastaram num certo momento. E aí o Jin volta pra Coreia depois de morar fora, e aí ele resolve procurar esses seus amigos e descobre que tudo deu errado depois que eles se afastaram. A vida deles tá uma bagunça, e já vou avisando, tem temas muito pesados mesmo nessa webtoon, tipo, True Beauty explora um pouquinho pesado, mas na maioria do tempo são temas leves. Agora, essa webtoon não, ela é toda bem pesada, bem temas assim, se você for muito sensível, fica um alerta de gatilho pra você não ler. Os videoclipes de I Need You pra frente, quando você vê que tem essa história desses amigos, o container, etc., é basicamente relacionado com essa webtoon. E aí o que acontece? Deu tudo errado e o Jin tem a oportunidade de voltar no tempo e tentar consertar as coisas. E aí ele volta no tempo, tenta consertar, não dá certo. Toda vez que dá errado, ele volta novamente no tempo. Então ele tá sempre voltando pra esse dia, virou um loop temporal. E toda vez ele tem que recomeçar daquele dia, tentar encontrar seus amigos, tentar impedir que as coisas ruins aconteçam, pra tentar achar o final feliz. Então, a gente vai acompanhar esse loop, essas tentativas dele de acompanhar seus amigos, e é bem agoniante, mas é uma história bem interessante, essa questão do loop temporal. Tem um outro livro nesse estilo, que eu esqueci o nome, que tem um filme que foi inspirado nele também, que é uma menina que ela... Ai, eu vou tentar achar o nome desse filme. Lembrei, Antes Que Eu Vá, que é um livro que virou um filme, que a menina, ela sempre, antes dela morrer, ela tem a oportunidade de voltar uma semana antes e tentar mudar os acontecimentos. É esse tipo loop temporal, o estilo é esse Antes Que Eu Vá mesmo, e eu achei super interessante. E também, né, além de isso, trazer explicações do universo BTS pra quem gosta. Até agora, todas que eu indiquei pra vocês são histórias asiáticas, né? Eu acho que todas são de autores coreanos, não tenho certeza, por isso não vou afirmar. Já indo agora para o povo mais de cultura ocidental, nós temos Purple Hyacinth, né? Que é tipo jacinto roxo. Que é tipo jacinto a flor, né? Roxo. E essa história já é um mistério mais policial, assim. Muito interessante também, que eu estou amando acompanhar. Que no momento eu li 81 capítulos, que é o que tá disponível. Ela pode ser um pouco violenta, mas não é aquela coisa super gore nem nada. É um mistério policial, então tem esse tipo de coisa, assim, né? Mas tem painéis que tem sangue e cadáveres e tal. A história se passa nesse universo
Pra mim tem umas vibes meio steampunk, mas eu acho que não é steampunk, porque não tem tanta tecnologia assim. Mas é uma época mais antigona, assim, e tal. Nesse reino, nessa cidade, na qual tem uma organização terrorista ameaçando a monarquia e seus aliados. 10 anos antes, eles fizeram um grande atentado na estação ferroviária, que matou várias pessoas, deixou várias feridas e algumas desaparecidas. E a protagonista dessa história, ela tem traumas do passado relacionados com esse atentado. 10 anos se passaram, ela já virou adulta e ela virou policial. E acaba que ela fica tentando resolver, né, o mistério relacionado com esse atentado à estação ferroviária, porque tem algo muito importante para ela relacionado a isso. Mas enfim, ela é uma policial que tem também uma habilidade incomum que ninguém sabe, que é a habilidade de saber quando alguém está mentindo. Então, a pessoa está falando e ela consegue perceber pela fala da pessoa o que é mentira. Ela é tipo o detector de mentiras humano. Só que isso é complicado, porque não é como se ela pudesse chegar e falar: eu sei que a pessoa tá mentindo porque eu sei. Tem que ter provas e isso acaba atrapalhando ela bastante, ao mesmo tempo que ajuda. É aquela coisa, ela sabe, mas outras pessoas não sabem e ela tem que dar um jeito de encontrar uma maneira de mostrar a verdade. Por ser policial, parte do trabalho dela também é tentar conter esse grupo que tá causando caos na cidade. Em um momento, ela acaba esbarrando no maior assassino, que é o Purple Hyacinth, porque quando ele mata suas vítimas, ele deixa uma flor, que é o jacinto roxo, junto dos cadáveres. E ele faz uma proposta para ela. E então, talvez ela tenha que trabalhar ao lado dele para tentar derrubar essa organização e impedir que eles façam mais mal para outras pessoas. E, quem sabe, descobrir coisas sobre o passado dela que ela estava tentando descobrir. E é muito interessante essa interação dos dois, porque ela é uma policial, ele é um assassino. Ela tenta manter as suas morais, mas ao mesmo tempo tem certas coisas que ela não consegue fazer por ser uma policial, e tem certas informações que ele não tem por não estar conectado com a polícia. Então o time dos dois é um time bem interessante. E a história, a cada momento, traz mais revelações e mais reviravoltas. Eu tô amando muito. E pra finalizar, a história que foi a primeira coisa que eu comecei a ler no Webtoon, Lore Olympus, que é uma história, um romance inspirado, tipo uma releitura da mitologia grega. Com foco nos nossos protagonistas, são a Perséfone e o Hades, mas a Perséfone ainda, eu acho. Talvez os dois. É bem interessante, eu gosto muito da arte, assim, todas as artes de todas essas webtoons são maravilhosas. Só que a arte de Lore Olympus se destaca porque ela é bem colorida, sabe? Os personagens têm a pele colorida, tipo a Perséfone, ela é cor de rosa, o Hades, ele é azul. E tudo isso casa muito bem e é muito legal. Mas, sobre a história, então, a autora, ela pega essa mitologia, essas histórias da mitologia que a gente já conhece e vai recontando enquanto ela vai apresentando pra gente a Perséfone e essa vida dela no Olimpo. Que a Perséfone, ela foi criada na Terra por sua mãe, e aí ela foi pro Olimpo estudar, e aí vai conectando, a gente vai conhecendo todo mundo, e é muito legal, e a gente sabe que Perséfone e Hades tem um romance, né? Aí nessa história a gente vai ver os dois se conhecendo, começando a interagir. A ambientação também é muito legal, porque o tempo aqui na Terra se passa naquela época bem antiga, da Grécia mesmo, o povo com aquelas túnicas. E no Olimpo e também no submundo, é como se fosse tudo moderno. Então tem celular, tem internet, as pessoas se vestem com roupas modernas. É bem legal também. Essa história tem 149 capítulos disponíveis gratuitamente no momento que eu tô gravando esse vídeo. E aquela coisa também, toda semana tá vindo capítulo novo. Um aviso que eu tenho a fazer é que podem ter também temas de gatilho, mas, como eu já mencionei, a autora ela coloca antes dos capítulos, assim como os outros autores fazem, um alerta de gatilho. Mas tem também um tema que eu acho que ainda é tratado de uma maneira mais pesada do que em True Beauty, mas eu achei que a autora teve muita sensibilidade para tratar desse tema do gatilho, e a história é muito boa. Então, acho que esse vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava que ele ficasse, mas eu tive que explicar o que era Webtoons, acabei me empolgando falando dessas histórias que eu tava doida pra compartilhar elas com alguém, porque eu tô gostando muito de lê-las.
Então, assim, todos os links que eu mencionei, links úteis, estão na descrição. E aqui do lado tem duas indicações de vídeos pra vocês. E por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!